Bom, 11h12. Já temos quórum no período regimental de 15 minutos para iniciar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, registrando a presença dos deputados Carlos Mink, deputado Delarore. O deputado já sentou? Não, desculpa, eu estou olhando para lá, não estou te achando. Desculpa, deputado. Deputada Célia Jordão, ali à minha direita, deputada Célia Jordão, deputado Delarore. E aqui à minha esquerda, deputada Élica Takimoto, deputado Carlos Mink. E o presidente e coordenador do Parlamento Juvenil, aqui na mesa, deputado Daniel Libreron. E, aqui à minha direita, a presidente do Parlamento Juvenil, Tailane Nascimento. Então, eu queria, em nome do presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, saudar a todas e todos, desejar a vocês uma passagem proveitosa pela Assembleia Legislativa, que essa passagem sirva para fortalecer em vocês a cidadania, a defesa da democracia, e que o inspire no futuro para as suas realizações profissionais e, quiçá, também se tornarem membros dos mais diversos parlamentos, quer seja das câmaras municipais, lá em Rio Bonito, né, presidente? Quer seja na Assembleia Legislativa, quer seja no Congresso Nacional, nas duas casas, na Câmara Federal e no Senado, e, quiçá, até nasça daqui não só prefeitos e governadores, mas até um presidente da República. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa reunião da CCJ. Antes, anunciando que a mesa diretora do Parlamento Juvenil, a presidente está aqui à minha direita, a nossa Tailane, o vice-presidente que representa o município de Paraty, Fábio Borges. Levanta o seu braço aí, Fábio, para todo mundo saber quem é o Fábio Jorge. Fábio Jorge. O segundo presidente, Julian Anderson Ribeiro, de Cabo Frio. A segunda secretária, Ana Beatriz Torres, de Cachoeiras de Macacu. O primeiro suplente, de Mangaratiba, Isabela Queiroz. E o segundo suplente, de Duque de Caxias, Lucas Fernandes. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer aqui a abertura, primeiro pedindo ao nosso coordenador do Parlamento Juvenil que faça aí uma introdução com a liberdade que ele tem e a maestria de conduzir o Parlamento Juvenil. Boa tarde, bom dia a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar o senhor presidente, deputado Luiz Paulo, pela oportunidade de realizar mais um ano a comissão mista da CCJ com os parlamentares juvenis desse ano da 15ª edição. Cumprimento também a todos os deputados, membros efetivos da comissão da CCJ. Como nós temos falado com os parlamentares juvenis, e eu quero fazer aqui essa explanação, nós tivemos a abertura do Parlamento Juvenil na segunda-feira no Palácio Tiradentes e, após assim, a sua abertura, tivemos a nossa primeira sessão com os parlamentares juvenis, fazendo assim a formação da mesa diretora por votação. Ontem eles deliberaram a defesa dos seus projetos de leis. Hoje eles estarão tramitando nas comissões
para saber quais os projetos que serão levados à pauta no encerramento da Semana Parlamentar Juvenil. E hoje eles foram convidados, através do presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Amorim, para que viesse acompanhar de perto como funciona a CCJ da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A comissão mais importante desta casa, onde todos os projetos tramitam nesta comissão, dando parecer e dando a relatoria. E eu desejo que, como no ano passado foi um sucesso para o Parlamento Juvenil, esse ano também não venha a ser diferente diante da bagagem, de tudo que aqui eles vão absorver e levar para a sua vida profissional e também a sua trajetória parlamentar juvenil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Daniel Ribeirão. Como reza o regimento interno, todo parlamentar, membro de comissão, tem direito, em todas as reuniões, a voz e voto. Como nesse momento a gente não vai começar a votação, da esquerda para a direita, eu vou pedir ao deputado Carlos Mink uma breve saudação ao Parlamento Juvenil. Depois a deputada Élica Takimoto, depois o deputado Delarore e a deputada Célia Jordão. Bom dia a todas e a todos do Parlamento Juvenil, da CCJ. Queria cumprimentar os deputados e deputadas da CCJ e vocês aqui do Parlamento Juvenil. Eu sou um deputado antigo, já acompanhei vários parlamentos juvenis, é sempre muito bom ver o pessoal interessado. Há uma certa visão antipolítica, há uma certa estigmatização em vista de coisas erradas que acontecem mesmo, acontecem em todo lado. Mas nada melhor do que conhecer de dentro como funciona, para saber como aperfeiçoar, como participar, né? Porque, afinal, a democracia abre as portas e janelas para a juventude mostrar o seu valor e participar. E o Parlamento Juvenil é uma das possibilidades. Eu, ao longo de vários mandatos, aprovei várias leis por sugestões do Parlamento, por sugestões de jovens, na área de meio ambiente, na área de combate ao racismo, democracia nas escolas. Então, fiquem atentos e saibam que a vossa participação, se tem coisa errada, tem. Então, vamos mudar. E nada melhor do que uma juventude atenta, consciente e, sobretudo, conhecedora do que se faz, como se faz, para poder traçar um futuro mais solidário, menos violento, menos poluído, menos preconceituoso e com mais oportunidades para todas e todos. Parabéns, obrigado, vamos em frente. Bom, só fazer aqui uma observação. Deputada Marta Rocha, lá no Palácio Tiradentes, quando abriu, a convite do deputado Ribeirão, os trabalhos do Parlamento Juvenil, né, registrou a necessidade e saudou a participação das mulheres no Parlamento Juvenil, que são maioria. E eu queria registrar que tal fato não ocorre na Assembleia, né? A margem ainda é de 20%, né? Mas na CCJ nós temos 2 deputadas, né? Em 7 fazendo parte da CCJ. E vou passar, então, agora a palavra para a deputada Élica Takimoto, também para uma breve saudação a vocês. Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Queria cumprimentar os nobres colegas deputados e deputadas, na figura do presidente dessa mesa, Luiz Paulo. Dizer que estou extremamente emocionada hoje, estar aqui vendo tantos jovens. Eu sou professora há 30 anos, estou no meu primeiro mandato como deputada estadual, então estou relembrando aqui, presidente, meus tempos aqui de sala de aula, vendo tantos jovens aqui na minha frente, e isso me emociona demais. Penso que essa aqui, né, isso que vocês estão vivendo, vai trazer, né, um ensinamento para a vida de vocês. Eu acho que é uma aula, tudo isso que vocês estão passando aqui na Assembleia. Gostaria muito
que vários outros jovens, outros e outras jovens, tivessem essa mesma oportunidade para ver de perto como um parlamento, como uma assembleia funciona, como é que são feitas as leis. Vocês vão ver aqui como é que nascem as leis, como é que a gente luta por elas, como é que a gente defende, ou como a gente critica. Então, isso aqui, eu acho que vocês sabem muito bem, é uma grande sala de aula, e ver hoje a LERJ se transformando nessa sala de aula, eu, como professora, me emociono demais. Iria pontuar exatamente outra emoção que eu estou tendo, como foi apontado pelo deputado Luiz Paulo, de ver tantas meninas, né, nesse local. Eu sou professora de Física do Cefet, licenciada, uma área de Ciências Exatas, e todos os locais onde eu fui, onde eu frequentei, as mulheres eram sempre a minoria, assim como tem sido no parlamento aqui. Somos 70 deputados, né, e uma grande minoria aqui são composto de mulheres. Então, ver tantas mulheres interessadas, tantas mulheres jovens interessadas também em política, é sinal que a gente está fazendo, né, o trabalho certo, abrindo portas como outras foram abertas por mulheres mais antigas do que eu, foram abertas por mim, a gente aqui abrindo as portas para vocês também. Enfim, que seja um evento, né, uma sessão muito proveitosa para vocês, e, mais uma vez, ratificando aqui a minha emoção de estar aqui hoje na presença de tantos jovens. Obrigada, que seja um bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Obrigado, deputada Élica Takimoto. Agora, por favor, deputado Guilherme Delarore. Muito bom dia, senhor presidente, bom dia, deputados, deputadas, bom dia a todos. Tem algum representante de Itaboraí aí? Você? Mas tem Rio Bonito aqui na mesa. Rio Bonito, Tanguá, aqui, tá aí, Rio Bonito galera? aqui, ó. Rio Bonito. É a presidente. Eu tô, como a Hélida também está emocionada, eu também estou muito emocionado, porque eu comecei junto com meu pai há mais de 20 anos. Quando eu tinha 20 anos de idade, meu pai foi vereador por 6 mandatos, meu irmão deputado federal. Hoje, meu irmão é o prefeito reeleito com a maior votação do Brasil no município de Itaboraí, alcançando quase 94% dos votos. E eu vejo a nossa juventude aqui, parlamento juvenil, realmente é de ficar arrepiado, ver a força que vocês têm, da gente poder construir um futuro melhor para os nossos pais, nossos familiares e para o nosso povo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. É uma honra para mim estar recebendo vocês e uma sessão sendo presidida pelo meu professor, deputado Luiz Paulo. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Guilherme. E agora eu queria chamar a deputada de Angra dos Reis e do Estado do Rio de Janeiro inteiro, deputada Célia Jordão. Bom dia, deputado Luiz Paulo, deputadas e deputadas, aqui componentes da mesa, a todos os nossos queridos jovens, não é, que fazem parte do Parlamento Juvenil, a todos que acompanham também esta sessão da CCJ, parabenizar o trabalho do nosso querido deputado Daniel Librelon à frente, o Parlamento Juvenil, que já em tantos outros momentos produziu projetos de leis aprovados por esta casa e que contribuem muito, não é, para a qualidade de vida da nossa população fluminense. Então, vocês têm um protagonismo muito fundamental. E o Parlamento Juvenil, ano passado, participou, não é, da última sessão da CCJ, do ano legislativo. Esse ano não poderia ser diferente, não é o nosso último, não é? É a nossa última reunião do ano, mas nós temos toda a alegria de estarmos recebendo vocês para participar dos nossos trabalhos. Né, o deputado Mink pontuou muito bem, né, a política ela é muito estigmatizada, ela, sem sombra de dúvidas, a participação de vocês faz com que a compreensão, né, do mundo político seja, né, muito mais verdadeira na participação da elaboração de leis, compreendendo qual é o papel do parlamento na sociedade,
né, no acompanhamento daquilo que o Executivo tem como obrigação de fazer para a população, fiscalizando as suas ações, e tudo isso passa pelas mãos dos deputados estaduais, federais, não é, senadores, as câmaras de vereadores. Então, o parlamento ele exerce um papel muito importante na sociedade. E, por isso, a compreensão de vocês, não é, da realidade do que acontece também no parlamento, ela é muito fundamental. Então, eu parabenizo, né, principalmente a disposição de vocês de estarem aqui conosco, participando de todo esse trabalho, podendo ser também multiplicadores, né, daquilo que se faz aqui dentro do parlamento, né, Daniel? Para que outros jovens sejam incentivados a participar também. Então, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui conosco, contribuindo não apenas para o parlamento, não é, com esse ar juvenil, com a alegria de vocês, né, sempre nos forçando a renovar e rejuvenescer, principalmente, as nossas ideias. Então, obrigada aí por essa participação fundamental e vamos aí, né, dar seguimento aos nossos trabalhos. Bom, muito obrigado, deputada Célia Jordão. Então, vou chamar agora a deputada juvenil Tairane Nascimento, que é a presidente da 15ª edição do Parlamento Juvenil. Por favor. Bom dia. Vou botar mais perto. Bom dia a todos. Saúdo o deputado Luiz Paulo e o deputado Daniel e os demais deputados. É uma honra estar aqui representando a voz feminina, que nós mulheres podemos sim ocupar a política e os demais setores. É uma honra que vocês tenham me elegido a representar vocês. Eu estou aqui para ser imparcial, para cuidar, para estar orientando vocês no que é possível. E agradeço a oportunidade, que está sendo uma experiência incrível. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, deputada. Bom, assim sendo, vamos formalmente dar início aos trabalhos da CCJ. CCJ quer dizer Comissão de Constituição e Justiça. É uma das comissões mais importantes da Casa. Por quê? Porque todos os projetos de leis e todos os projetos de resolução, isto é, aqueles que mudam o regimento interno, é por projeto de resolução, não por projeto de lei, inicia a sua tramitação aqui na Casa pela CCJ. E se receber um parecer pela inconstitucionalidade, se tiver ampla maioria, os 7 votos, ele vai a arquivo, ele nem tramita. É claro que o deputado sempre pode recorrer ao plenário, porque o plenário é soberano a qualquer decisão de comissão. Mas é muito raro um recurso ao plenário de um parecer da CCJ pela inconstitucionalidade de todos, que o plenário faça ele prosseguir. Os projetos que não vêm para CCJs importantes são só de emendas constitucionais. Quando quer alterar a Constituição, aí tem uma comissão especial, chamada Comissão Permanente de Emendas Constitucionais e Vetos. Então, também, a comissão que sempre tem mais trabalho é a CCJ, porque é a porta de entrada de tudo. E eu garanto às senhoras e senhores que a produção e a criatividade dos deputados é muito grande. Todo dia, pelo menos, se protocola aí meia dúzia de projetos. Quando a gente chega no final do ano, são pilhas. Vocês vão verificar que cada deputado tem um assessor do lado. Aqui do meu lado esquerdo, devia estar à minha direita, mas está à esquerda. Está minha assessora Gabriela. Por quê? Porque é necessário que os nossos assessores nos ajudem na análise do projeto em função do volume de trabalho. Dadas as explicações, vamos iniciar. Antes, cabe uma outra explicação. Depois que o projeto tramita nas comissões, quando ele vai a plenário, ele pode receber emendas que o modifiquem. Emendado, ele sai de pauta e volta para onde? Para a CCJ,
para a CCJ analisar se as emendas são ou não constitucionais, para depois passar pelas outras comissões permanentes, dependendo de cada tema. Por exemplo, se for um tema relativo ao funcionarismo público, passa pela Comissão de Servidores Públicos. E, como envolve recursos, passa pela Comissão de Orçamento. Se for um tema que diga respeito a imposto, a ICMS, além da CCJ, por exemplo, passa na Comissão de Tributação para dar o parecer de mérito. CCJ dá parecer de forma constitucional e inconstitucional. Comissões permanentes dão parecer de mérito, favorável ou contrário. Esclarecido, vamos para a ordem do dia. Edital de convocação. Nos termos do artigo 6º do ato da mesa diretora, do regimento interno, convoco os senhores deputados. Doutor Serginho, vice-presidente, não faz mais parte da CCJ, ainda é deputado, porque se elegeu prefeito de Cabo Frio. Vice-presidente, deputado Fede Pacheco, Luiz Paulo, Guilherme Delaroli, Élica Takimoto e Vinícius Cosolino, membros efetivos. E Rosenberg Reis, Carlinhos do BNH, Carlos Mink, Flávio Serafini, Célia Jordão e Alan Lopes, membros suplentes. Uma comissão da CCJ tem 7 titulares, por via de consequência, tem 7 suplentes. Na ausência de um titular, pela ordem, cada um dos suplentes assume o lugar. Então, esta convocação visa essa reunião, que é a 33ª reunião ordinária, a ser realizada em 27 de novembro de 24, às 11 horas, na sala 1809 das comissões, que foi trocada aqui para 1801, do edifício Lúcio Costa, que é esse prédio que os senhoras e senhores estão, com a seguinte ordem do dia. 1. Discussão e votação dos pareceres, as proposições abaixo. Pareceres de emendas de plenário. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim me solicitou que eu avocasse aqui a relatoria, visto ele não poder hoje estar presente. 1. Emendas de plenário ao projeto de lei 1481 de 19, de autoria dos deputados Alexandre Freitas, Anderson Moraes, Chicão Bulhões e Felipe Soares, que dispõe sobre o atendimento farmacêutico remoto nas farmácias e drogarias no Estado do Rio de Janeiro, nas hipóteses em que especifica. O parecer do relator, deputado Amorim, é favorável com subemenda à emenda número 2, favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 1 e 3, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores deputados que acordam com o parecer permaneçam como estão. Aprovado. Cabe aqui também uma explicação aos senhores, que o parecerista, ao examinar as emendas, ele pode recusá-las ou acatá-las, ou pode acatá-las com subemenda, para melhorar a redação ou acrescentar algo que não foi dito. E quando, sobre a mesma questão, tem mais de uma emenda, o relator pode aglutiná-las numa só, como aqui está acontecendo. E como ele modificou grande parte do projeto, ele está apresentando um substitutivo, isto é, uma nova redação ao projeto. Em geral, não tem uma regra fixa, mas quando as emendas alteram em torno de 50% do projeto, a gente opta por substitutivo. Não é uma regra fixa, porque às vezes tem poucas emendas, mas mexeu substancialmente, tem que ter o substitutivo. Por isso que não tem uma regra fixa de quando pode fazer ou não o substitutivo. Assim posto, vamos para o 2 da pauta. As emendas, evidentemente, na pauta dos senhores deputados, que receberam previamente, tem todas as emendas, a gente não lê de novo as emendas. Bom, emendas de plenário ao projeto de lei 2948 de 20,
de autoria do deputado Valdeci da Saúde, de São João de Meriti, que institui o Programa de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, PROSERGE, na forma que mencione e dá outras providências. Parecer do deputado Amorim é favorável às emendas 1, 2 e 4, favorável com subemenda à emenda 3, também concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovados. Terceiro... Presidente, só me permite rapidamente um pequeno esclarecimento. Pois não, deputado Carlos Mink. Não, só na linha que Vossa Excelência está adotando, no meu modo de ver, muito corretamente, um tom didático, explicando exatamente os procedimentos, só alertar a vocês do Parlamento Juvenil o seguinte: vocês podem parecer estranho que esses temas, pelo menos os 2 primeiros que o presidente colocou, que não houve discussão, mas o que acontece? Os projetos já chegaram na CCJ, e nós já discutimos os projetos. São emendas. Aí são as emendas. Quando foi no plenário, os autores das emendas também discutiram as suas emendas. Então, na verdade, quando chega esse parecer sobre as emendas do plenário, nós já discutimos no plenário uma vez, na CCJ, e quando as emendas foram apresentadas. Por isso que a maior parte de nós está informada sobre o projeto, sobre as emendas, e, portanto, a gente não está aprofundando a discussão, porque ela já aconteceu em outros momentos. Era apenas esse esclarecimento, presidente Luiz Paulo. Perfeitamente. Deputada da mesa diretora levantou a mão. Por favor, pega o microfone. Boa tarde, bom dia, né, a todos. Eu gostaria de saudar aos deputados que estão transitando aqui pela mesa. Bom, eu tenho uma dúvida referente ao que foi dito pelo deputado Carlos Mink. Vocês já estão cientes sobre as emendas que foram transmitidas na casa plenária de vocês. Então, eu gostaria de saber, todos os projetos de leis que estão aqui pautados já foram discutidos por vocês ou apenas as emendas? Não, não. Só os que estão emendados. Ok, entendi. Porque aqueles que não estão emendados vão receber o seu primeiro parecer pela constitucionalidade ou não. E por que a gente abre a discussão também para os emendados? Porque qualquer deputado pode discordar do relator, sobre o parecer do relator. Rejeitou uma emenda, o relator. O deputado discorda, ele pode apresentar um voto contrário, sustentar o voto, pode discutir. Por isso que a gente diz, deputado em comissão tem sempre direito a voz e voto. Voz para discutir e voto para decidir. E sempre ganha a maioria. Ok, mais uma dúvida. Eu vejo que aqui estão pautadas todas as emendas dos projetos de leis que foram repassados para a gente. Porém, eu gostaria de conseguir entender como que será dado o parecer de vocês, com qual critério, qual será o critério usado, pois aqui não estão escritos todas as atribuições, todos os artigos dos projetos de leis, então não tem como você saber exatamente o que está sendo discutido. Minha jovem, nós estamos no tempo da inteligência artificial. Quando eu li o projeto 2, emendas de plenária ao projeto de lei 2948 de 2020. Você está na frente do celular ou do computador. Você vê o projeto de lei, está escrito na cor azul. Você clica em cima, entra no sistema da LERJ, e o projeto de lei vem para a tua frente. Senão a gente gastaria toneladas de papel. Entendeu? Ok. Muito obrigada, é porque eu não sabia sobre o uso do telefone. É porque a senhorita não está com a pauta inteira também. A senhorita está com o espelho da pauta. Mas suas perguntas foram absolutamente oportunas. Muito obrigada. Continuando. Terceiro da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 322 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que autoriza o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, TEA, bem como promover campanhas de conscientização no trânsito do âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da CCJ
é favorável à emenda número 1, 3, 4 e 5, favorável com subemenda à emenda 2, concluindo por substitutivo. Esclarecendo, quando a gente fala favorável com subemenda, a sua pauta não tem isso, que é o espelho, a subemenda do relator está escrito aqui. Não é uma subemenda que não está escrito em lugar, não, está na pauta. Por isso a gente pode dizer se a subemenda é boa ou não. E, mais uma vez, concluindo por substitutivo. Esse projeto tinha 5 emendas. Todas elas estão aqui. Por acaso, todas as 5 eram do deputado Luiz Paulo. E foi acrescentada mais uma como subemenda à emenda 2. Bom, relatoria de minha autoria. Eu vou pedir para cumprir fielmente o regimento interno ao deputado Guilherme Delarore, que presida para que eu possa fazer a relatoria. Porque, em tese, quem está presidindo não pode relatar os seus próprios projetos. Eu não ouço. Aí dá ruim. Emendas de plenário ao projeto de lei número 1169/2019, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o Programa Estadual de Incentivo ao Montanhismo e da outras providências. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Favorável com subemenda à emenda 2 e contrário à emenda número 1. O projeto tinha recebido 2 emendas de autoria dos deputados Vitor Júnior e Otone de Paula. Então, eu estou rejeitando a 1 e acolhendo a emenda 2 com subemenda. Em discussão? Para discutir, presidente. Pois não. Deputado Carlos Mink. Presidente, então, nós apresentamos esse projeto em 2019, portanto, há 4 anos atrás, a pedido dos montanhistas. Os montanhistas são grandes aliados dos ambientalistas, porque eles veem quem está destruindo a vegetação, quem está capturando animais silvestres, e eles amam o meio ambiente, porque é a base da sua atividade. E várias denúncias que nos foram enviadas e que foram até tiveram consequência com apreensão, até prisão de criminosos ambientais, foram feitas por montanhistas. Então, eles se queixam também que muitas vezes as suas trilhas são obstruídas e eles não conseguem ter livre acesso ao Pico das Montanhas e não há informação, não há incentivo. Então, o projeto ele garante acessibilidade a esses locais e cria uma série de reconhecimentos, de incentivos e, concretamente, como divulgar e diminuir os entraves ao livre exercício dessa atividade. O relatório do deputado Luiz Paulo sobre as emendas nos parece bom, correto, porque ele incorpora algo que possa ser aperfeiçoado e não incorpora aquilo que poderia prejudicar o projeto. Então, eu saúdo esse relatório e digo que votarei com o relator. Muito bom projeto, deputado Carlos Mink. Em votação, não havendo quem queira discordar, aprovado. Passa agora a presidência ao deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Guilherme Delarore. Bom, o projeto 5 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 182 de 23, de autoria do deputado Márcio Canela. Também acabou de ser eleito prefeito de Belfor Roxo, lá pertinho da sua Caxias, fazendo divisa. Ele altera a lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana do Amigo da Educação e o Dia do Educador Social Voluntário. O
parecer recebeu 2 emendas e o relator foi contrário às emendas. Para facilitar os senhores, esse projeto 5 foi encaminhado para a rede dos senhores, né? A pauta inteira. Então, vocês agora têm a pauta inteira, não só espelho, está no grupo dos senhores e das senhoritas, né? Então, o relator rejeitou as 2 emendas. Em discussão. Para discutir, presidente. Perfeitamente, para discutir, deputado Por um Carlos. acaso, o relator sou eu. Deixa eu dizer. Não, eu acho que o relatório está correto, mas posteriormente a isso, a CCJ criou alguns procedimentos e criou uma jurisprudência própria. Por exemplo, o artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação correrão por conta de dotações orçamentárias, etc. Nós resolvemos... É claro que agora a gente não está discutindo a essência do projeto, e sim as emendas de plenário, não é verdade? Mas eu pergunto ao presidente, também ao relator, outra coisa, em relação também ao artigo 2º, a gente fez uma outra... Acordamos uma outra jurisprudência interna nossa, que os projetos de calendário, de semana, de dia, eles seriam mais enxutos e não teriam outras obrigações em relação a isso. Essas outras obrigações deveriam ser leis específicas, e não porque a gente vai incluir dia tal, mas aí depois faz várias questões que não corresponderia a esse tipo de projeto. Eu sei que a gente não está discutindo o mérito, as emendas, mas também é uma norma que diz que a qualquer momento se pode tentar corrigir alguma coisa. Então, a minha pergunta é uma pergunta ao presidente Luiz Paulo, que acompanhou amplamente todas essas deliberações anteriores da CCJ, se a gente tem como corrigir isso, ou nesse momento já não seria possível. Deputado Carlos Mink, sua preocupação é pertinente, mas o PL 182 é do ano de 2023. Sim. Salvo erro de memória, essas normativas da CCJ, em relação a esses acréscimos de calendário, foram tomadas em 24. Verdade. Então, o que eu daria como solução ao impasse é que o projeto vai voltar em segunda e Vossa Excelência, pela CCJ, já fica encarregado de produzir emendas supressivas. Perfeito. Pode ser assim? Pode ser, presidente. Então, vamos em frente. Encerrada a discussão, em votação, o parecer do deputado Guilherme Delarore. Ninguém se manifestou contrário. Aprovado o parecer. Agora vamos ter a discussão e votação dos pareceres a proposições abaixo, que é constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Então, são projetos que ainda não foram à pauta. Não tem emendas. É a primeira vez que a CCJ vai apreciar. Vocês podem ficar surpresos de ter o termo constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Isso sempre é um objeto de grandes discussões teóricas, né? Porque, em tese, tudo que é ilegal é inconstitucional. Tudo que é injurídico é inconstitucional. Mas nem tudo aquilo que é constitucional, né, tem apoio, por exemplo, muitas vezes, em leis já existentes, quando se modifica as leis. Então, a gente, dependendo da composição da comissão, e esta atua assim, se eu proponho modificar uma lei local, eu posso dar o parecer pela juridicidade, pela legalidade, se atende o regimento interno,
não precisa dizer que é Constituição. Constitucional, tudo que legal é jurídico, é o é. Eu prefiro a tese mais ampla. Tudo que é jurídico e tudo que é legal, para mim, é também constitucional. Mas é só para os senhores não se prender, porque em matéria de direito constitucional, o que mais tem é divergência. O Supremo Tribunal Federal, que é a instância que decide as constitucionalidades, muitas vezes o resultado é 6-5, são 11. Né? 6-5. E todos lá são juristas de grande saber jurídico. E muitas vezes, passa-se alguns anos, aquilo que era constitucional se ganha uma outra vertente que passa a ser inconstitucional. Né? Bom, e também o Supremo Tribunal Federal é a instância que tem o direito de errar por último. Aqui a gente, às vezes, erra, mas erra em primeira. Lá erra por último, porque é a última instância. Qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal é irrecorrível. Né? Então, nós temos 3 instâncias de julgamento das questões de constitucionalidade. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça, depois o STJ e, em alguns temas, o próprio Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos lá. O item 6 da pauta, projeto de lei 1644-23, de autoria do deputado Jari de Oliveira, que dispõe sobre a aplicação de multas ambientais em prol dos municípios impactados por danos ambientais, altera a Lei Estadual 3467, de 14 de setembro de 2000, e da outras providências. Relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Esse projeto de lei teve pedido de vista do deputado Freratini em 12 de 11 de 24, que devolveu sem voto separado. Ele examinou o projeto para ver se ia fazer um voto separado, decidiu que não e devolveu. O parecer do deputado Amorim é pela legalidade da matéria. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, o deputado Carlos Mink. O seguinte, na verdade, nós colocamos na Constituição Estadual um artigo sobre o FECAM, né, criando o FECAM na Constituição Estadual e determinando que todas as multas ambientais sejam revertidas ao FECAM, que é um fundo estadual. Então, assim, muito rapidamente, como isso é aplicado depois. O FECAM ele tem um conselho, tem membros do governo e da sociedade civil e discutem em cada reunião do FECAM como serão aplicados esses recursos. Então, a lei que ele está alterando aqui agora é uma lei que diz, que dá, digamos assim, um balizamento de para onde podem ir os projetos com recurso do FECAM, que obviamente não é só de multa. O principal recurso do FECAM são os royalties do petróleo e do gás natural. Mas as multas também vão engordar esse fundo obrigatoriamente, porque está na Constituição. Então, esse conselho decide para onde vão, ou seja, chegam projetos no conselho apresentados pela sociedade civil, pelo próprio governo, por entidades, para dizer, olha, vamos recuperar tal lagoa, vamos recuperar, usar tal recurso para saneamento, para qualquer coisa, e os membros do FECAM votam, aprovam os projetos e eles são, então, executados. O projeto de lei do deputado Jari de Oliveira, que é de Volta Redonda e preside a Comissão de Saneamento Ambiental, ele está querendo que, além do que a Constituição e a lei já diz, que quando uma região seja atingida por um crime ambiental, que os projetos originários desta multa sejam aplicados na região que foi afetada. Então, tem sentido reparar. É claro que, dependendo do tamanho da multa, às vezes uma multa muito, muito grande, não haja projetos já aprovados, porque não basta se aprovar um projeto, ele tem que chegar lá estruturado, com seu desenvolvimento, com tudo isso. Então, talvez a gente possa aperfeiçoar
no plenário alguma coisa sobre isso, mas é obviamente que o projeto é constitucional, porque ele está alterando uma lei que já existe e acrescentando um critério que tem uma certa justiça ambiental evidente. A região que foi mais afetada, que seja beneficiada com o projeto reparador. Então, eu acompanho o relator, eventualmente no plenário a gente faça alguma emenda para aperfeiçoá-lo, mas é claro que o projeto é meritório. Obrigado, deputado Carlos Mink. Veja, parecer do relator foi pela legalidade. Tá bom, eu acompanho. O deputado Carlos Mink falou em constitucionalidade. Ah, sim, mas eu acompanho o parecer. Sim, mas por que é legalidade no conceito do relator? Porque está modificando uma lei existente. Uma lei, exatamente. E, do seu ponto de vista, por que é constitucional? Porque o parlamento pode, concomitante, legislar sobre meio ambiente. Claro. Pode ter origem tanto no executivo, quanto no legislativo. Então, é aquele negócio, tudo que é legal, no fundo, também é constitucional. O projeto 7 foi pedido pelo autor para retirar de pauta. 8º, projeto de lei 3213 de 24, de autoria do deputado Andrezinho Ceciliano, que no dia 31 de dezembro deixará de ser deputado porque se elegeu prefeito de Paracambi. Também seu colega da Baixada Fluminense. E tem quase sua idade, um pouquinho mais que você. Uma década, talvez. Bom, mas vamos lá. O parecer do número 8, do relator, deputado Amorim, foi pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, o deputado Carlos Mink. Presidente Luiz Paulo, o projeto é bom, mas eu vejo dois problemas. Um é no artigo 2. Diz, o Programa Estadual de Jardins Verticais poderá ser implantado através de convênio entre proprietários públicos ou privados com empresas interessadas no sistema de adoção. Me parece que está bem preciso esse fato. Poderá ser implantado proprietários públicos ou privados com empresas. Então, acho que isso daí poderia ser ou ser suprimido ou modificado. E, por fim, o artigo 5º diz assim, o Poder Executivo deverá conservar os jardins verticais que estejam instalados em viadutos, muros e prédios. Na verdade, essa questão tem um limítrofe, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência sempre levanta isso, com a questão municipal, porque várias dessas funções são dos municípios, a gente está falando de uso do solo. Então, é verdade também que o autor Andrezinho Ceciliano, ele está preocupado com jardins verticais, que são muito bons. Eles criam área verde, seguram a água da chuva, reduzem as emissões. Portanto, é claro que o projeto é bom, mas a gente não pode invadir uma outra esfera, no caso, o município. Muitas dessas coisas, imagina, deputada Érica, o poder executivo estadual, por exemplo, que mal tem condições de cuidar de todas as suas escolas, de todos os seus parques, vai cuidar agora dos jardins verticais, né, os jardins verticais em prédios. Então, isso, deputado Luiz Paulo, eu entendo que esse ponto seria de atribuição municipal, mas eu, claro, coloco, Vossa Excelência vai colocar em discussão, alguém vai poder me convencer que isso está correto. Eu acho que deveria ter uma modificação, tanto no artigo 2º, quanto no artigo 5º, mas é apenas a minha percepção. Bom, eu, para sanear essa questão, claro que antes vou ouvir a deputada Célia Jordão e depois a deputada Tailane Nascimento, que já pediu aqui. Mas eu já estou pedindo vista ao projeto, ele vai ser retirado de pauta, para me trazer aqui um parecer que tente vencer o ranço de inconstitucionalidade, porque nós não podemos legislar sobre postura municipal. Isso, então eu peço conjunta. Praças e jardins é competência dos municípios. Eu peço conjunta com Vossa Excelência. A gente consertar isso.
Passo a palavra para discutir a deputada Célia Jordão. Deputado Luiz Paulo, não, eu pedi a palavra justamente para fazer essa sugestão, né, para que houvesse mesmo pedido de vista, e aí o deputado Mink pede a vista conjunta, eu também já solicito vista conjunta ao projeto, para que a gente possa, através de sugestões de novas emendas, né, de emendas ao projeto que está aqui tramitando na CCJ, nós possamos, né, melhorar o seu texto. Obrigado, deputada Célia Jordão. Então, tem uma vista tríplice. Luiz Paulo, Carlos Mink e Célia Jordão. Só cabe aqui uma explicação. Um projeto de lei, quando se pede vista, né, se eu tivesse dizer vista, não se discutiria. Mas, como eu abri a discussão, eu tenho que manter a discussão mesmo tendo pedido vista. Deputada Tailane. Então, eu estava estudando o projeto e me surgiu a dúvida, por conta como que esse projeto ele está pedindo sobre os jardins verticais na parte interna e externa. E como trabalharia isso na parte externa? Porque com as plantas poderia trazer a questão de epidemias, como febre amarela, dengue. Aí é algo que poderíamos revisar. E também como que seria a questão da manutenção e instalação. Qual o custo que geraria? Então, essas são as minhas dúvidas. Bom, duas questões respondendo às suas dúvidas. Primeiro, trata-se de um programa. Programa, cá entre nós, em linguagem bem popular, é mais do mesmo. Nenhum governo é obrigado a realizar nenhum programa. Ele é meramente programa, é meramente sugestivo, não é impositivo. Segundo, já é de tecnologia dominada de preservação ambiental os telhados verdes, senhorita. E quem mantém? Se for um prédio privado, o condomínio. Se o telhado verde, né, com uma drenagem bem feita, devidamente conservado, vai refrescar o prédio e vai diminuir o uso do ar-condicionado, também, assim, as paredes verdes. As grandes epidemias não vão se derivar daí, né? Porque, se tiver o sistema de drenagem, as águas serão vertidas, se tratar de telhado. De parede, então, mais fácil ainda verter as águas pela ação da própria gravidade, né? Então, tecnicamente, isso já é algo que acontece no mundo. O grave problema aí é que nós não podemos dizer ao município assim, faça isso. Quem define isso é o prefeito e a Câmara Municipal. São os níveis de competência de cada parlamento. Exatamente, porque se fosse aqui fala sobre a questão de ser executada na rede privada, dos prédios privados, e o público. E se essa lei for mais executada, pode resultar em mais benefícios. Perfeitamente, querida. Mas, veja, como havia dito, nos prédios privados, a competência é exclusiva do município. Chama-se isso Código de Postura Municipal, e quem legisla é o município. Por exemplo, na capital, os prédios ditos verdes têm incentivo de redução de IPTU, porque o IPTU é imposto tipicamente municipal, imposto sobre propriedade territorial urbana. Então, se os prefeitos na Câmara aprovam e querem que aquele município, por exemplo, de Rio Bonito, tenha prédios verdes, vai decidir o prefeito, mensagem do prefeito para a Câmara, etc. E para que a iniciativa privada se interesse, claro que um prédio verde vai ter mais gastos que um prédio cinza, né? Então, você, para incentivar, você está dando uma redução na alíquota do IPTU para esse tipo de prédio. Mas é uma questão tipicamente municipal. Isso. E se o prédio público for do Estado, ele vai decidir se quer ou não. E se for do município,
vai o município decidir, aí o prefeito com os seus vereadores também, se quer fazê-lo ou não, como efeito demonstrativo. Mas se tratando de programa, para encerrar a questão, programa não é obrigatório, não está sendo imposto. Programa é algo meramente sugestivo ao chefe dos poderes. Agradeço por sanear minhas dúvidas. Obrigado, deputada Tailane. Bom, como recebeu pedido de vista, saiu de pauta. Agora, a relatoria do deputado doutor Serginho. Volto a dizer, doutor Serginho é deputado até 1º de janeiro, 31 de dezembro, prefeito de Cabo Frio. Por isso que continua deputado. Até porque o deputado, se resolver que não toma posse de prefeito, ele fica deputado, né? Bom, projeto de lei 3148, de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, de Duque de Caxias, que dispõe sobre a criação do programa de capacitação profissional e inclusão do jovem órfão no mercado de trabalho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Parecer do relator, doutor Serginho, é pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir, presidente. Foi a Élica? Falamos juntas. É que as duas... Pode falar. Então, pela... Eu ouvi primeiro, deputada Célia, a voz da Élica. Então, vou dar primeiro a discussão para a deputada Élica, depois para a deputada Célia. Deputada Élica, por favor. Presidente, eu queria chamar a atenção da existência de um projeto de lei número 3955, de 2021, que estabelece a criação do regime de assistência especial aos jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de autoria, inclusive, do deputado Daniel Librelon. E no artigo 1º está escrito: fica estabelecida a criação do regime de assistência especial aos jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica com dificuldades de inserção no mercado de trabalho no âmbito dos órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro, ligado aos programas de geração de emprego, renda, qualificação técnica e profissional. Colocando aqui também... no parágrafo 1º, que, para efeito dessa lei, consideram-se jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica as pessoas com idade entre 18 e 24 anos que vivenciaram ou vivenciam situação de acolhimento em abrigos, casas, lares, residências inclusivas e estabelecimentos congêneres, em virtude da condição de orfandade, abandono e ou negligência familiar. Então, considero aqui a possível anexação ao projeto de lei número 3955/2021, presidente. Obrigado. Deputada, já comenta a sua... Primeiro, quero ouvir a deputada Célia Jordão. Minha solicitação de vista é justamente porque foi identificada a existência da Lei 8.561, de 2019, que institui o Programa Estadual de Aprendizagem, e que fala basicamente aquilo que dispõe o projeto de lei 3148 de 2024. Então, eu gostaria de fazer uma solicitação de vista para avaliar possível anexação ou, de fato, inconstitucionalidade em razão do conflito do projeto com a lei existente. Bom, proponho a seguinte decisão. Deputada Élica Takimoto, de forma fundamentada, propôs a anexação. E ela está absolutamente correta na exposição dela. A deputada Célia Jordão propôs a prejudicabilidade. Qual é a diferença? A anexação é porque já tem um projeto anterior, do Daniel Librelon, de 2021, tramitando. Então, se já tem um anterior, você anexa no anterior. Eles vão andar junto, mas você está discutindo e votando o primeiro. A prejudicabilidade é quando tem uma lei. Se já tem uma lei, não pode ter outra, a não ser modificando a lei existente. Então, tem as duas hipóteses. Então, eu proponho que seja um pedido de vista conjunto da deputada Takimoto e da deputada Célia Jordão,
para examinarem as duas hipóteses e trazer um voto em separado pela anexação, pela prejudicabilidade. A senhora aceita, deputada Érica? Perfeito. A senhora aceita, deputada Célia? Claro, perfeito. Deputado Mink? Claro. Deputado... Boa decisão. Você já fez ali com o dedinho. Então, pedido de vista conjunta do projeto 9º da pauta. Projeto 10º da pauta, 3391, de 2024, de autoria da deputada Élica Takimoto, que altera a Lei 3153, de 28 de dezembro de 98, para que as edições do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro sejam disponibilizadas em documento único, no formato PDF. Em discussão. Para discutir, presidente. Por favor. Presidente, aproveitando a oportunidade que a gente está com jovens aqui na CCJ hoje, só também esclarecendo para os demais deputados e deputadas, o projeto de lei, que a gente já tem a lei número 3153, de 1998, que estabeleceu de forma pioneira a obrigatoriedade de publicação dos atos oficiais do Estado do Rio de Janeiro, que visa exatamente obter essa transparência ao acesso público às informações ao interesse coletivo. Mas temos também uma lei subsequente, que é a lei número 8.532 de 2019, que ampliou a acessibilidade a essas informações e adequou essa legislação à realidade atual que predomina os meios de tecnologia. No entanto, se a gente for tentar obter alguma informação, né, nesse local, nesse sítio, a gente vê que é muito oneroso, não é nem um pouco prático você colocar, você só tem em formas separadas, em páginas separadas. Então, o projeto de lei ele vem no sentido, né, de você dar mais celeridade, dar mais rapidez, né, simplificar essa busca, tornar essa busca muito mais eficiente para toda a população. Era isso que eu queria pontuar, presidente. Obrigada. Mais alguém para discutir? Bom, eu queria fazer o seguinte comentário. Tem razão a deputada Élica Takimoto, que dá um trabalho muito grande você entrar no Diário Oficial da forma digital que está, e muitas vezes, quando você imprime um projeto de lei, a letra está tão miúda que, apesar de eu usar óculos, é quase inelegível. A única discordância que eu teria é dizer que é no formato PDF. Eu colocaria, mas posso fazer em plenário, PDF, ou outro sistema que vier a substituí-lo. Porque a internet está voando, daqui a 5 anos, eu não sei nem mais o que é PDF, né? Mas isso é boa ideia. Excelente. Faria só essa ressalva. Bom, vamos continuar, então, em votação, parecer pela constitucionalidade. Os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovada a constitucionalidade. 11. Projeto de Lei 3546, de 24, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre o programa de eliminação da prática comercial Pink Tax, mais conhecida como taxa rosa, o custo rosa, e da outras providências. Eu arguo para botar aqui na... Arguo não, peço para botar na tela o projeto original. Bom, era só para explicar, que está explicado no artigo, parágrafo único, não, no parágrafo único do artigo 1º, o que é Pink Tax, ou taxa rosa. Eu, particularmente, crio todos os problemas do mundo, mas estou me rendendo a anglicismos. Isto é, introduzir na nossa língua termos estrangeiros originários da língua inglesa. Mas a internet está obrigando isso a acontecer, né? Então, o Pink Tax
ou taxa rosa, consiste numa cobrança de preços mais altos para produtos ou serviços destinados a mulheres, em comparação com produtos de serviços similares destinados a homens efetivados pelos estabelecimentos comerciais. Eu, particularmente, desconhecia a existência de uma prática tão absurda como essa. Mas, como o autor propôs, ele deve ter fundamentos para isso. E, sob o ponto de vista da constitucionalidade, ele é constitucional porque é discriminatório fazer isso. Não. O parecer foi pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovada. Agora, a relatoria da deputada Élica Takimoto. Projeto de lei 3584, de autoria do deputado Vitor Júnior, de Niterói, região norte, que altera o anexo da lei 5645, de 6 de janeiro de 10, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Jornalista Esportivo. Há tempo, que já que falamos em esporte, que a gente saúda o nosso glorioso Botafogo, que derrotou o Palmeiras por 3-1. Apesar de eu ser um flamenguista, torci muito pelo Botafogo. Parecer é pela juridicidade. Deputada Élica Takimoto, quer explicar a matéria? Não, acho que já está tudo certo. Obrigada. Bom, não havendo quem queira mais discutir, encerrada a discussão, e os senhores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Relatoria, deputado Vinícius Cozolino não está presente, mas também me autorizou a ler os pareceres dele. Projeto de lei 528, de 23, de autoria do deputado Luiz Paulo. Aí eu posso ler que o parecer não é meu, é dele. Que altera a lei 2868, de 97, que obriga as empresas que promovem vendas a crédito a fornecer por escrito as razões do indeferimento do pedido de financiamento, bem como o recibo pela cobrança de taxa de levantamentos efetuados. Projeto respaldado no Código de Defesa do Consumidor. O parecer do deputado Vinícius Cozolino feito pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrar a discussão, em votação. Os senhores que acordam permaneçam estão aprovados. Item 3, Romanos. Discussão e votação dos pareceres a proposições abaixo. Aí são constitucionalidade com emendas, juridicidade com emendas e legalidades com emendas. Relatoria do deputado Rodrigo Amorim, que também me autorizou a avocar a relatoria dele. Projeto de lei 385, de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei estadual 1886, de 8 de novembro de 91, que estabelece penalidade a estabelecimentos que discriminem mulheres e dá outras providências. Legalidade com emenda. Guarda similaridade com a taxa rosa, né? Só que tem que a taxa rosa especificou aqui a taxa rosa, mas guarda similaridade. Mais tarde a gente vai verificar se eles são complementares ou não. O parecer foi suprimindo o artigo 3º. A emenda supressiva foi suprimindo o artigo 3º. O artigo 3º estabelecendo o que estabeleceu as multas. Não, é outro. Desculpe. É o terceiro. É o parágrafo único. Nos casos ocorridos nos estádios em arenas esportivas, eventos culturais público-privados, os órgãos competentes disponibilizarão no local do evento um posto avançado. Bom, extrapolou. Também extrapolou a competência, porque invade a competência do Executivo. Então, a supressão está correta. Em discussão. Para discutir, presidente. Perfeitamente. Presidente,
sou autor desse projeto que modifica uma lei já existente e nós estávamos querendo, por um lado, aumentar as punições para esses casos de violência contra a mulher, de discriminação, e criar esse espaço de atendimento. O relator deu pela constitucionalidade, pela legalidade, no caso, porque eu estou modificando uma lei, então ele acatou aqueles artigos que aumentam as punições e suprimiu esse posto avançado. Eu lembro a Vossa Excelência que recentemente eu virei coautor, junto com a deputada Franciane Mota, de um projeto que virou lei e foi sancionado pelo governador, não sei se Vossas Excelências se lembram, que nos estádios cria uma sala específica para pessoas com espectro autista, pessoas que ficam muito afetadas pelo barulho, pela correria, então para eles poderem ver um jogo, mas terem um refúgio mais tranquilo. Então a gente também criava uma sala em estádio. O projeto não só foi declarado constitucional entre nós, mas o governador sancionou e virou lei. Então, eu vou apresentar um voto diferente do relator, que é apenas pela constitucionalidade, pela legalidade, no caso, mas sem a emenda supressiva. Porque se a gente pôde criar esse espaço para as pessoas com espectro autista e o governador sancionou, por que não criar um espaço específico para atender pessoas vítimas das discriminações que o projeto determina? Bom, eu, nesse caso, vou abrir a divergência com o deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink, não é porque uma lei contém um vício de inconstitucionalidade que a gente é obrigado a repeti-lo. Até porque ela é constitucional, até que o Tribunal de Justiça declare que é inconstitucional, né? Mas são assuntos distintos, né, que merecem apreciações distintas. Imaginemos uma partida de futebol do Madureira com o Olaria a ser realizada no estádio Aniceto Moscoso, que é o campo do Madureira, né? E eles estejam disputando a vaga de último colocado do campeonato. Terão 5 ou 10 pessoas que serão os familiares dos atletas. O Estado tem que botar um posto lá? Eu concordo com Vossa Excelência. Eu dei um exemplo. Se eu fosse para os jogos de amadores, etc., então tem que ter uma definição de, pelo menos, a partir de um tal público. Um tal público. Mas então... Isso para o Mário Filho, que é o Maracanã, para o Newton Santos, que é um engenhão, faz sentido. Agora, o jogo do Itaperuna contra o Goitacazes no campo do Itaperuna, não sabe? Vossa Excelência me permite um breve à parte? Por isso que eu estou abrindo a divergência. Mas eu concordo com Vossa Excelência, mas eu ia propor para Vossa Excelência uma emenda modificativa do seguinte caso, que isso vale para estádios ou para acima de... Qual é o que a gente tem usado? 30 mil? Então o senhor pede vista e faz uma emenda, faz um voto em separado pela legalidade com emenda modificativa. Tá bom. Tá bom? Então, aí o senhor estuda melhor a questão. Mas eu quero dizer que eu concordo com o seu argumento. Vou tentar incorporá-lo na emenda. Ok, então. Saiu de pauta para o pedido de vista do autor. 15º da pauta, projeto de lei 2632, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a criação da campanha de conscientização sobre a saúde dos pés. Salve os nossos podólogos.
Vocês vejam como as pautas são criativas. amplas, gerais e restritas. Né? Vai da podologia ao anjo dos céus. Por isso que eu falei que os deputados são sempre muito criativos. Né? Bom, o parecer do nosso relator, deputado Rodrigo Amorim, é constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo. Ele fez uma emenda modificativa ao artigo 2º e suprimiu as emendas 2, 3 e 4. Então, este é o parecer em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir o deputado Carlos Mink. Presidente Luiz Paulo, eu estava querendo aqui, foi advertido aqui pela nossa assessoria qualificada, o seguinte, sobre uma lei estadual que tem 10 anos, a 6751, de abril de 2014, e ela cria um programa, no caso é pé diabético, essa seria mais ampla, porque ela fala de saúde dos pés. Mas esse programa fala de diagnóstico, tratamento, etc., redes públicas, tal, fica autorizado, esclarecimento, biriri. A minha pergunta é o seguinte, havendo uma lei sobre uma campanha de conscientização de pé diabético, eu pergunto se esse projeto não deveria, talvez, modificar a lei já existente e incluir outros exames que podem ser sobre os pés também, mas não somente sobre a questão do pé diabético. Então, a minha sugestão seria também, pela constitucionalidade, já é com emendas, né? Mas acrescentar mais uma emenda, e aí teria que mudar também o caput, dizendo que esse projeto passa a modificar a lei 6751 de 2014, acrescentando tal, etc., que, além do que a lei diz que é só de pé diabético. Para discutir também, presidente. Eu vou passar para Vossa Excelência, mas já anunciando que eu vou abrir a divergência. Deputada Célia Jordão. Presidente, com relação à constitucionalidade, não há questionamento. No entanto, no parecer do relator original, ele apresentou algumas emendas, mas emendas essas que não alcançaram o artigo 3º do projeto de lei. E o projeto de lei, no seu artigo 3º, ele diz o seguinte: nas edificações públicas, municipais e estaduais, sempre que possível, no mês de dezembro, será procedida a iluminação em verde turmalina com aplicação do símbolo da campanha ou sinalização referente ao tema durante todo o mês de dezembro, consecutivamente, inclusive em todos os meios de comunicação. E aqui a questão é justamente as edificações públicas municipais, não é? Então, impondo aí uma questão que fala de despesa, né, embora seja campanha, mas traz aí uma obrigação às prefeituras. Então, o meu questionamento seria em relação a isso, né, e eu gostaria de solicitar a vista, então, do projeto, se for possível, para a gente avaliar, né, esse artigo 3º e os demais. Bom, pertinente, deputada Célia Jordão, a sua observação, invasão de competência, não se pode legislar sobre posturas municipais, né? E muito menos determinar que o município faça as iluminações em verde turmalina. Mas tem uma outra questão subjacente, levantada pelo deputado Carlos Mink, da prejudicabilidade, porque pretende ele que se modifique uma lei do pé diabético, acrescentando essa que é geral, é para qualquer pé. Eu, particularmente, não sou diabético, mas se eu não mexer nas minhas unhas dos dedões, elas encravam e dão uma mão de obra danada. E a tese aqui na Assembleia e na CCJ
é que um projeto, se já existe um projeto que é lei genérica, ele está se embarcando qualquer outro projeto que trate do particular. Se você tem o todo já abrangido, a parte está dentro do todo. Aqui exatamente ao contrário. Verdade. Já existe o todo e esse é parte. Então, no meu entendimento, por isso abri a divergência, não tem prejudicabilidade. Mas, como foi pedido de vista da deputada Célia Jordão, eu vou retirar de pauta, por causa dessa questão do artigo 3º, e gostaria também que ela aproveitasse, já que pediu vista, verificasse a questão da prejudicabilidade na ótica dela, para a gente ter, quando ele retornar, as duas questões já decididas. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Perfeitamente. É muito rápido. Paulo. Não, só para esclarecer, Vossa Excelência, eu entendo o critério que Vossa Excelência levantou, e até concordo. Mas lembrando que eu não, em nenhum momento, eu falei prejudicabilidade. Em nenhum momento. O que eu disse é que esse projeto poderia modificar a lei existente, ampliando o seu escopo. Eu não falei prejudicabilidade, eu falei emenda modificativa. É verdade. Bom, então, já que a deputada Célia pediu vista, que verifique essa possibilidade, qual o número não da lei? Prejudicabilidade, mas de ampliar, e o deputado Luiz Paulo tem razão. Não, se a lei já existente já fosse ampla e geral, essa aí seria sim prejudicada, aí teria razão o deputado Luiz Paulo, porque o caso é o contrário. A lei que já existe é mais restritiva, é sobre pé diabético. Então ele tem razão, nunca poderia ser prejudicado, mas eu também não propus que fosse prejudicado, eu propus que ampliasse a lei já existente. Vossa Excelência, deputada Célia, que é conhecida por ter um olho de gavião muito preciso acerca de muitas coisas, sempre muito vigilante, que verificasse também essa possibilidade, já dizendo que eu concordo com a sua observação sobre a questão da competência municipal. Qual o número da lei, deputado Mink? 6751 de 2014. Isso. Obrigada. Bom, de qualquer jeito, eu já deixo aqui assentado qual será meu voto. Se modificar a lei anterior, eu também vou ser contrário, porque a parte está no todo. Se a parte está no todo, eu estou falando do todo, não preciso falar de cada uma das partes que compõem. Então, a gente faz um projeto de lei visando a proteção do cabelo do cidadão, falando do cabelo porque eu não tenho, né? Aí a gente vai botar, aí o outro deputado diz que é o cabelo louro, o cabelo preto, o castanho, está falando do cabelo, está falando de tudo. É todo e parte, para mim vale o todo. Continuando. 16 da pauta, projeto de lei 2633 de 23, de autoria... Não, esse eu acabei de ler, desculpe, é o não 16, não, o 17. Senhorita, por favor. É que daqui eu não leio o seu nome. Era o 16 mesmo, Luiz Paulo, você estava certo. Meu nome é Ana Cláudia Belarmina, eu sou primeira secretária da minha diretora. Olha, eu gostaria de poder acrescentar uma coisa no projeto número 15. Uhum. Se institui sobre programa, uma campanha, né, um programa. Porém, eu gostaria só de incluir a seguinte observação feita por mim. Pelo programa da Lei 6751, de 14 de abril de 2014, se tratar sobre o pé diabético, eu acho que não seria viável incluir sobre o estímulo à atividade de podologia, pois se tratar de um tema já fixo, pois acrescentar esse tema fugiria da ementa principal desse PL, Projeto de Lei 6751, de 2014. Apenas isso. Muito obrigada. O 6751, deputada, já é uma lei, né? Eu estou exatamente sustentando, já deixei aqui meu voto quando voltar, que este projeto de lei que nós estamos discutindo não pode alterar o outro, porque o outro fala do todo, esse fala da parte. Então, para mim, só cabe dizer que ele está prejudicado, né? Esse será o meu voto, e se ou não está,
e se não tiver prejudicado ou for derrotado, ainda tem que alterar o artigo 3º, porque está trazendo atribuição para o município. Mas não estamos decidindo agora. A sua questão foi ouvida pela deputada Célia Jordão, que fez o pedido de vista, e ela observará quando ele retornar aqui à pauta. E é necessário, deputada Célia, para posteriormente, não vai estar aqui conosco, a decisão que ocorrer, Vossa Excelência, deputada Célia, informar a Ana Cláudia Bellarmina. Depois você consegue o contato dela para dar informação o que aconteceu aqui na votação. Tá certo. Podemos prosseguir? Vamos embora. 16 da pauta. Projeto de Lei 2633, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre o estímulo à atividade podologia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Agora, o Valdeci apresentou 2. O pé diabético, agora ele quer estimular a atividade de podologia. Depois da campanha, o deputado Valdeci ficou com problema nos pés. É que ele andou muito. Andou muito. Está legislando em causa própria. Exatamente. Está com todas as unhas encravadas. Ele andou e não cortou. Mas já é outro. Né? Mas o parecer do relator foi pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputada Célia Jordão. Foi identificado igualmente um projeto de lei de número 234 de 2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de podólogo. E grande parte do projeto de lei do deputado Valdeci da Saúde, né, o 2633 de 2023, também traz no texto muitas coincidências com o projeto que já tramita na Casa desde 2015. Então, eu gostaria, igualmente, de pedir vista para fazer uma análise mais aprofundada de ambos os textos, para ver se, né, permanece o parecer do relator ou eu apresento um parecer pela anexação, exatamente. Bom, não vai haver discussão, porque ela, a tempo, pediu vista absolutamente pertinente, porque eu me lembrava disso de já ter sido discutido aqui, mas não tinha anotado o número do projeto. Vamos em frente. 17 de pauta, relatoria do deputado Fred Pacheco. Fernando, o Fred autorizou também a leitura dele? Ok, obrigado. Projeto de Lei 5708-22, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe essa política estadual de incentivo ao turismo religioso no âmbito do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, de memória, acho que já tramitou alguma coisa sobre isso. Eu tenho também essa sensação, deputado Mas, Paulo. de qualquer jeito, o deputado Fred não faz essa observação e dá pela constitucionalidade com emendas, suprimindo os artigos 4º e 5º. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovados. Eu estou votando, acompanhando o relator, mas com uma dúvida enorme se não tramitou algo já similar aqui. Mas a minha memória, sem citar número de projeto, não pode... Eu tenho a impressão, deputado, que inclusive a gente votou no plenário há não muito tempo isso. A assessora da deputada Élica está dizendo que tramitou e foi arquivo. Então, minha memória não me traiu. Pois não, senhor. Pois não, deputada Ana Cláudia Bellarmina, primeira secretária do Parlamento Juvenil, oriunda de Saquarema, a terra do surf. Está conhecendo Saquarema, muito obrigada. Olha,
Sobre esse projeto, ele de fato já tramitou pela casa. Eu não tenho certeza se é o mesmo da qual ela estava te informando. É a lei número 9811, de 24/8/2022. Ela é uma lei que é uma lei de política estadual de incentivo ao turismo religioso. Ela foi instituída, de acordo com o que eu estou vendo aqui no site da Alerj, porém não tenho a certeza sobre o seu destino, né? Por favor. Com essa lei. Porém, pela lei já Deputada, fala novamente o número da lei. lei. É lei ou pré-L? Deve ser PL, talvez. Está escrito... PL ou lei? Aqui. É só para ver se é prejudicabilidade ou anexação. Um momento. 9811. Lei 9811. Lei 9.811 de 2019? Não, 8 de agosto de 2022. 2022. Bom, eu vou retirar de pauta, estou pedindo vista, porque a minha memória não me trai. O artigo 1º desta lei diz o seguinte: esta lei institui a política estadual de incentivo e desenvolvimento do turismo no estado do Rio de Janeiro, consolidando estratégia, mas vamos ver se vai falar no turismo religioso. Porque mesmo que não fale, teria que modificá-la. Exatamente, acrescentar uma emenda. Isso. Bom, eu estou pedindo vista. Abriu agora. Ele não, por enquanto, eu não achei nada especificamente que ele fale no turismo religioso. Então, mantenho à vista, porque aí eu faço as emendas necessárias para modificar a lei existente e incluir claramente lá também o turismo religioso. Posso acrescentar uma palavra? Perfeitamente, senhora deputada. No artigo 6, está escrito: oferta turística é o conjunto de atrativos, equipamentos, bens e serviços de alojamento, alimentação, de caráter artístico, cultural, social, de recreação e lazer ou de outros tipos, capaz de atrair e assentar num determinado local, durante um período determinado de tempo, um público visitante. Portanto, o turismo religioso se enquadra nesta lei. Pois é, mas em respeito ao autor, a gente vai explicitar turismo religioso, porque está nos outros. Aí é uma lei do todo que eu vou explicitar dentro dela esse tipo de turismo. Não caberia, é uma outra. Então, vou providenciar o parecer na linha que Vossa Excelência, deputada, está sugerindo. Muito obrigada, senhor deputado. E depois também, aí me cabe dar satisfação depois à deputada do que a gente decidir aqui. É só para você anotar depois o nome da deputada e a gente mandar um zap para ela, né? Um e-mail, como ela assim desejar. Próximo projeto de pauta é o projeto 18, projeto de lei 2940, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que institui o programa Passeio Escolar destinado aos alunos matriculados na rede de ensino público estadual. Parecer do relator é constitucionalidade com emendas. Apresentou a emenda modificativa e... 2 supressivas. Deixa eu virar a página, que pode ter uma lá e eu caio do cavalo, né? Ele Duas tem supressivas. 2 supressivas, isso. Em discussão, parecer constitucionalidade com emenda. Para discutir, deputado... É o seu, o Fábio? Isso. Deputado Fábio Borges, de Paraty. Boa tarde a todos. Eu queria levantar um questionamento relacionado a esse projeto de lei, visto com a realidade das escolas estaduais.
aqui no primeiro artigo não especifica se este programa vai ser destinado para uma série específica, por exemplo, do 6º ao ensino médio ou alguma série específica. Fala que vai ser para os alunos de rede de ensino pública estadual. Ou seja, generaliza e fala que vai ser para todos, basicamente. A minha questão que eu queria levantar, na verdade, é que em algumas escolas, a maioria das escolas, tem cerca de 1.000 até 600 alunos, em média. E eu gostaria de saber se esse projeto vai conseguir abranger mesmo a todos os alunos. Se esse projeto ele vai conseguir ser acessível para todos os alunos terem acesso ao objetivo dele, que é incentivar a cidadania e a memória cultural dos alunos. Então, por mais que seja uma lei, ou um projeto de lei muito interessante, que eu acredito que seja relevante, sim, mas a questão é se, na prática, vai funcionar e vai chegar a todos os alunos da rede pública estadual. Pertinente sua observação, deputado Fábio Borges. Mas é um programa. Programa não é obrigatório o executivo implantá-lo. E não é impeditivo a nenhum de nós ter sonhos e utopias. Até porque, se não tivermos sonhos e utopias, a gente possivelmente não sai nem de casa, né, deputado Daniel Liberon? Que, além de sonhos e utopias, é um homem de fé. E a fé também está nos sonhos e utopias, né? Então, não tem impeditivo a proposta. Mas, volto a dizer, aí não é nenhum sonho, é uma utopia, né? Mas parte dessa utopia você está vendo acontecer agora. Você é um parlamentar juvenil, está exercitando a sua cidadania, tá? Com assento na CCJ, sem direito a voto, mas com direito à voz. E podendo propor projetos de leis do Parlamento Juvenil ao Parlamento Fluminense. É parte desses sonhos, né? Então, muitas vezes, a gente precisa ter uma utopia, né? Por exemplo, pleno emprego. Quantas vezes o senhor ouve falar em pleno emprego? No mundo que a gente vive, pleno emprego é uma utopia. Porque carteira assinada, cada vez o número é menor, né? Então, tudo isso... Democracia. Quantas ditaduras existem no mundo, né? Todos nós somos pacifistas. Nesse momento, há 3 anos, a Rússia invadiu a Ucrânia, Israel bombardeia o Líbano, o Hezbollah bombardeia Israel, o Hamas bombardeia Israel, mata 1.000 em Israel, o Israel mata 20.000 na faixa de Gaza. E a gente faz o G20 no Rio, e os donos do poder não se sensibilizam. Mas a gente tem que perseguir a utopia da paz, né? Então, é um pouco nesse sentido, tá? Eu queria acrescentar, presidente. Perfeitamente, deputado Takimoto. Eu fui professora, tive 2 matrículas aqui no estado do Rio, e eu gostava muito de levar alunos e alunas para fazer visita técnica em laboratórios e universidades. E eu tinha muita dificuldade para fazer isso. Exatamente, eu acho que uma falta de um programa como esse, né? Muitas escolas, inclusive, nunca tinham feito nada. Muitos alunos não sabiam que isso poderia ser feito, né? Nem professores. E assim, era dificuldade. Aí eu ficava correndo atrás para conseguir um ônibus. Às vezes a universidade fazia, via quais os museus que tinham transporte, que poderiam me ajudar com a questão do transporte. Às vezes a questão da alimentação, ver se a universidade bancava, se essa escola conseguia isso. Então, a partir do momento que se cria um programa, eu acho bacana nesse projeto de lei, que vem, obviamente, com sonhos, com utopias, que todos os alunos, todos os jovens possam fazer esse tipo de visita técnica aqui. E assim, até hoje, né, que a gente encontra ex-alunos, eles falam de determinadas visitas ou em laboratório, onde puderam conhecer, né,
locais, museus, ver onde a pesquisa, né, que eu venho da área da física, onde a pesquisa era feita, conversar com cientistas, conversar com professores universitários. Isso fica na memória, muito mais, às vezes, que uma aula de plano inclinado, falando de leis de Newton. Então, quando ele fala, por exemplo, né, sobre a publicidade do programa em todas as escolas, ainda que todas as escolas não levem, né, seus jovens estudantes para fazer essas visitas técnicas, saber que existe os próprios estudantes, de repente, pedirem para o professor, para a professora fazer, eu acho que já sabe, a gente melhora como sociedade, fica muito melhor. Por isso que, inclusive, parabenizando o deputado por esse projeto. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, primeiro chamar a atenção que o relator, deputado Fred Pacheco, ele foi preciso quando ele suprime o artigo, através de emendas supressivas, o artigo 4º e também o artigo 6º. Lembrando que o artigo 4º fala das despesas decorrentes previstas no orçamento, e a CCJ já tinha deliberado que eu não podia fazer dessa forma, e o artigo 6º é um ponto que Vossa Excelência sempre pegou nisso, a questão da regulamentação, porque o Executivo sempre pode regulamentar. Quando a gente punha que vai regulamentar, e muitas vezes, como não regulamentou ainda, alguém dizer que a lei não pode entrar em vigor, porque o Executivo... Então, Vossa Excelência foi, aliás, quem mais bateu nisso, e a gente, corretamente, nós adotamos. Então, ele foi preciso, o relator, ao suprimir o 4º e o 6º. E depois, a última observação é na mesma linha da deputada Érica Takimoto, que é professora, eu também sou professor do FRJ, e para concordar com ela, dizer o seguinte: a sua preocupação é muito pertinente porque levanta a questão da viabilidade. Mas eu, para reforçar o que a deputada Érica falou, eu digo o seguinte: lá atrás eu aprovei uma lei, há muitos anos, uma lei de educação ambiental, que previa também visitar aterro sanitário, estação de tratamento, parques estaduais, para não ficar só decorando no quadro negro o que é buraco da camada de ozônio. Tem que ir lá ver. E, posteriormente, eu próprio fui secretário estadual e a gente colocou recursos num programa junto com a UERJ para cumprir esse ponto da lei, e centenas de escolas levaram realmente alunos para visitar parques, ou lixão, ou estação de tratamento. Então, a gente conseguiu, num determinado momento, para algumas escolas que tinham esse programa e que se candidataram, a usar esse recurso do FECAM, junto com a UERJ, para cumprir o ponto da Lei de Educação Ambiental que previa essas visitas. Então, a deputada Érica está coberta de razão, os alunos ficam muito mais motivados e ficam muito mais conscientes também da problemática, quando, ao invés de tratar só na sala de aula, vão visitar a realidade. Agora, Vossa Excelência tem razão, não vai conseguir todo mundo fazer isso ao mesmo tempo. Mas, havendo isso, como disse a deputada Érica, é mais fácil se conseguir, como a gente conseguiu durante um período de 3 anos, no caso da Lei da Educação Ambiental. Muito obrigado. Não havendo quem queira mais discutir, a matéria é em votação. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. 19 da pauta. Seguinte. São 5:13. Nossa sessão começou às 11h12. Eu vou terminar às 13h12. Então, primeiro eu vou arguir aos senhores deputados se tem algum projeto que os senhores queiram pedir prioridade de votação, porque senão eu vou colher a votação já direto dos blocos. Eu estou perguntando algum dessa listagem antes dos blocos. Sim, sim. Vai até o 20, até o 33. Se alguém tem prioridade de algum. 26 eu já estou retirando de pauta. O 26 eu estou retirando de pauta, que é um projeto polêmico do deputado Rodrigo Amorim, e ele tem concordância para a gente retirar de pauta, para quando ele voltar, a gente discutir com ele presente. Bom, então, até o
31. Senhores deputados... 31 não. 33. Até o 33. Quer pedir prioridade a alguém? Não. Senhorita. Presidente. Pois não. O projeto 24... 24. Que é o da nossa autoria, que inclusive foi um projeto que foi a pauta do Parlamento Juvenil do ano passado. Aí, se fosse possível, dar uma atenção a esse projeto. Evidente, deputado. O senhor é deputado e é querido por todos nós, e coordena o Parlamento Juvenil. Então, vamos para o 24 da pauta. Projeto de Lei 3443 de 2024, de autoria do deputado Daniel Libreron, que dispõe sobre a criação do programa Zelando por Amor, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do relator, o deputado Luiz Paulo, é juridicidade com emendas. Foi retirada a palavra autorizativa, visto que já existe deliberação da CCJ de não fazer mais projetos autorizativos. Então, nós apresentamos três emendas. Então, o parecer é pela juridicidade com 3 emendas. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputada Élica Takimoto. Presidente, eu queria pedir vista, porque tem um projeto número 1123 de 2019, que dispõe sobre a implantação do programa Experiência Camarada nas escolas públicas estaduais, da autoria do deputado Marcelo Dino. E ambos os projetos pretendem instituir esse programa voltado para as interações entre jovens, alunos de escolas, com as pessoas idosas do nosso Estado. Então, eu queria pedir vista para ver isso com mais calma. Vista concedida à deputada Élica Takimoto. Obrigada. E pedindo a Vossa Excelência que, por amor, zele pela autoria do deputado Daniel Libreron. Então, continuamos a nossa pauta. Vamos direto para os blocos. Os blocos começam no PL 34. É o bloco de inconstitucionalidade, injuridicidade e ilegalidade, explicando aos parlamentos juvenil que esses são aqueles projetos que a gente está, em tese, está rejeitando por inconstitucionalidade, ilegalidade e juridicidade. Né? Então, qual é o bloco que a gente vai votar? A gente vai primeiro votar de 34 a 48, já retirando de pauta o 40 e o 48 a pedido dos autores. Então, os pareceres estão aí, em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os blocos de ilegalidade, inconstitucionalidade e injuridicidade. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovados os pareceres de 34 a 48. Agora vamos votar o bloco de anexação. Presidente, Oi. Então todos eles vão para o arquivo. Não, senhor. Não? Todos eles não. Tem um que é transformando em indicação legislativa, não vai para arquivo. Eu não posso jurar que vai para arquivo, porque o deputado pode recorrer para o plenário e o plenário decidir que acata. Né? Então, por isso que vai arquivo em tese. Mas como havia essa prática, vai a arquivo. Todos aqueles que forem puramente inconstitucional e jurídico, sem transformação em indicação legislativa. Perfeito. Agora, o bloco da anexação vai do 49 ao 53 e foi retirado os 50 a pedido do autor, deputado Yuri. O parecer, evidentemente, dos relatores, aliás, dois relatores, o Vinícius, não, 3 relatores, 4, Serginho, Guilherme Delarolli, Élica Takimoto e Vinícius Colodino. Anexação. Em discussão, não havendo queira discussão, encerrar a discussão, em votação, que os senhores que acordam o parecer pela anexação, aprovado. Agora vamos votar prejudicabilidade.
dos projetos 54 a 60. Retirado de pauta os 55, a pedido do próprio relator Fred Pacheco, um projeto de lei do deputado Dionísio Lins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a prejudicabilidade. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Assim posto, agradecendo muito a presença da deputada Tailiane Nascimento, presidente da 15ª edição, do vice-presidente Fábio Borges, do segundo presidente Julianderson Ribeiro, da primeira secretária Ana Cláudia Berlamina, da segunda secretária Ana Beatriz Torres, do primeiro suplente Isabelle Queiroz, do segundo suplente Lucas Fernandes, em especial a presença do nobre deputado Daniel Libreron, coordenador do Parlamento Juvenil. Dou por encerrada a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do dia de hoje, exatamente às 13h04.